Bem-vindos a Direito a Falar, uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados. Iniciamos hoje um conjunto de entrevistas aos 6 candidatos ao cargo de bastonário da Ordem dos Advogados, cujas eleições se realizam no dia 29 de novembro. O primeiro convidado é António Raposo Subtil, licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa, e exerce advocacia na RSA, Sociedade de Advogados. Dr. Raposo Subtil, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. É o primeiro convidado desta série de debates. Porquê é que se candidata à bastonária da Ordem dos Advogados? Bom, eu candidato-me porque depois de uma experiência, já com 9 anos, na Ordem dos Advogados, adquiri o convencimento, para além do estímulo, de que poderia, enfim, constituir uma solução neste momento em que a Ordem tem estado, na minha opinião, perdedora nas batalhas que desenvolveu em benefício ou pretendendo beneficiar os advogados. E porquê? Porque, efetivamente, nós, neste momento, enquanto profissionais, estamos com sérias limitações no exercício da profissão, para além de que os próprios cidadãos veem os custos da justiça disparar. Por isso, nós, ao confrontarmos a nossa capacidade de desempenho em benefícios cidadãos, enfim, prestando consulta jurídica ou exercendo o patrocínio forense, do lado de quem, digamos assim, procura o acesso à justiça, aos tribunais, cidadãos cada vez veem com maiores limitações esse acesso e, por isso, a insatisfação no serviço da justiça é maior, eu entendi que tinha condições para alterar, enfim, este ciclo. É um ciclo. E como é que vai alterar esse ciclo? É um ciclo que pode ser identificado de forma muito rápida, que é um ciclo de luta, de facto, de muita gritaria, mas de muitas derrotas. Ou eu diria mesmo quase só de derrotas. É um ciclo em que esta gestão da Ordem, quer ao nível do Conselho Geral, quer ao nível dos Conselhos Distritais, optaram por se degladiar internamente, uma conflitualidade interna crescente, que se vê até em período de campanha eleitoral, e ao mesmo tempo transferiram também para fora, ou deram nota ao exterior que estavam fragilizados por essa luta, o que enfraqueceu a posição de negociação e de relação com quer as magistraturas, o Ministério Público, agentes de execução e, sobretudo, o Ministério da Justiça. É bom de registar que o próprio bastonário, num último boletim da Ordem, no seu editorial, veio acusar de cobardes os outros dirigentes da Ordem, dos Conselhos Distritais, por lhes terem, digamos, terem impedido ao bastonário, em exercício de funções, uma negociação, uma capacidade de luta relativamente ao Ministério da Justiça. Ou seja, tudo isto é algo que nós temos que terminar, nós temos que mudar. Agora não é paradigma, temos que mudar, digamos assim, a própria natureza do exercício. Este é um exercício de conflito ideológico e nós queremos, eu penso que posso impor à Ordem e enfim, liderar a Ordem com um outro paradigma e outro tipo de desempenho. Um desempenho que não seja ideológico e um desempenho que não seja de conflito, seja antes suportado num desempenho técnico, numa base técnica de negociação, de participação, quer com as outras profissões jurídicas, quer com o Ministério da Justiça. Então, quer dizer, nos últimos anos a Ordem tem sido gerida numa base ideológica. É isso? Pela ideologia. A ideologia até se vê nisto e é contraditória. Diz, somos contra as sociedades de advogados, somos contra os grandes escritórios, somos contra a corrupção, somos contra isto, somos contra aquilo, mas depois o que é que nós temos? Temos uma Ordem que aprovou e remeteu ao Governo novos estatutos para a instituição, que contemplam o quê? Sociedades detidas por não advogados e sociedades anónimas e sociedades multidisciplinares e sociedades, digamos assim, que permitem a mercantilização da profissão, permitem até, veja, que essas sociedades contratualizem com o próprio Estado o apoio judiciário. Quer dizer, uma PPP com a Partida Pública Privada com o Ministério da Justiça, logo que este estatuto que foi aprovado por esta direção da Ordem seja aprovado, foi aprovado no sentido interno e remetido ao Governo para aprovação no âmbito do Parlamento, logo que seja aprovado, permite até uma parceria pública ou privada. Quer dizer, e por isso, uma Ordem que ideologicamente parece combater as sociedades de advogados, deu todas as condições para essas sociedades, não sei se querem, penso mesmo que não querem, sociedades se tornarem multidisciplinares, mas mais do que multidisciplinares, tornarem-se detidas por não advogados e geridas por não advogados. É contraditório, mas é ideológico, não há dúvidas nenhumas, mas é contraditório. Sim, já lá iremos a esses aspectos pormenores de assuntos que estão em cima da mesa na área da justiça. Como é que resumiria o seu programa de candidato? Bom, nós temos um programa disponibilizado no nosso site e divulgado também pelos colegas por e-mail há muitos meses, um programa que tem 3 vertentes. É organizar a Ordem, advogar
um estatuto profissional para o advogado e participar na justiça e no direito, ou seja, começando pela última vertente, participar nas reformas legislativas, dar contributos também positivos para que a justiça efetivamente seja um bem e não algo tão escasso quanto tem ocorrido nos últimos tempos, na minha opinião. No caso, no advogado do estatuto profissional é, enfim, defender e continuar a defender, julgo que também tem sido defendido, nem sempre com resultados, mas não deixa desta própria gestão da ordem defender um estatuto profissional capaz para os advogados, em que o patrocínio forense tenha o reconhecimento, mereça o reconhecimento por parte do poder político que a Constituição lhe atribui. Enfim, a maior parte das pessoas não conhece, mas o nome de advogado, a profissão de advogado, é a única que consta na Constituição, no artigo 208 da Constituição. Nós temos um papel social relevantíssimo, porque a Constituição o reserva para a profissão de advogado. Agora, é preciso depois que, no concreto, se dê, digamos assim, enfim, a explicitação e se dê a possibilidade dos advogados exercerem a sua profissão. Dou-lhe 2 exemplos. Quer nos despejos, quer nos inventários, nós fomos excluídos. Mas se me dissermos excluídos porque agora é mais barato, e porque agora é mais eficaz, e porque agora é mais rápido, e porque agora os cidadãos pagam menos, o que seja, não há nenhum critério destes que se verifique. Nós fomos excluídos porque a opção do legislador foi retirar o patrocínio forense daquilo que é uma dinâmica social, daquilo que são relações jurídicas importantes, como aquelas que mencionei, de arrendamento e os inventários. Podia-lhe dar casos concretos, podia dizer como é que isso funciona, mas é um bocadinho mais técnico. Não, mas, por exemplo, quer alterar a situação? Acha que é é fácil possível? é fácil alterar e é benéfico que se altere, porque a ideia dos despejos mais rápidos e fora dos tribunais era repor no mercado de arrendamento muitas casas que estão desocupadas e outras que estão ocupadas indevidamente, porque as rendas não são pagas, o que seja. Nada disso aconteceu. Não leu em lado nenhum, ninguém declarou no jornal que passado 10 meses as coisas estão diferentes. E sabemos que não estão. E os cidadãos, quer os arrendatários incumpridores, porventura, quer os senhorios que pretendem fazer os seus direitos, pagam menos. Também não é verdade. Pagam mais. Ou seja, não houve nenhuma melhoria. E porquê é que se fez isto? Porque a opção foi errada. Como é que se resolve este assunto? É repondo, enfim, o direito adjetivo relativo aos despejos, colocá-lo em sede do Código de Processo Civil, na parte especial do Código de Processo Civil. E aí já funciona nos tribunais. E depois podemos dar a natureza de urgente, podemos atribuir meios às secretarias judiciais para fazer as notificações, que é aquilo que no fundo faz o dito balcão nacional do arrendamento, que não é nacional e muito menos de arrendamento, na medida em que ele só faz notificações, como tem dito, e julgo que hoje é uma conclusão que se retira com alguma facilidade. Não há nem nada que, passado este período, nos leve a dizer, afinal, houve uma crítica inicial, mas agora os resultados estão aí. Ainda não apareceram resultados. Mas quando está a falar desses aspectos, acha que houve uma tentativa de desvalorização da profissão de advogado nestes últimos anos? Houve. A Ordem não cuidou disso? Não, a Ordem não cuidou, porque a partir do momento em que a Ordem corta relações com o Ministério da Justiça, alguém se aproxima do Ministério da Justiça, outras profissões. E o exemplo, claro, os agentes de execução, os notários. Nós desertificámos a casa e outros surgiram a dar soluções, enfim, e a criar pontos e parcerias e ligações com o Ministério da Justiça. É normal que assim seja. Nós fomos, enfim, os primeiros a abandonar, a entrar em ruptura. Não importa se há razão ou não para a Ordem, não importa porque eu não posso fazer essa avaliação nesse julgamento, se há razão ou não para a Ordem ter, enfim, interrompido o seu relacionamento com o Ministério da Justiça. Mas a partir do momento que o fez, naturalmente deixou que as profissões estabelecessem também o seu plano de ação e conquistassem outras posições. Porquê é que o seu lema é uma ordem ao serviço de todos? Porque a ordem que tem sido agora, enfim, dada a conhecer é uma ordem ao serviço, como eles dizem, dos mais desfavorecidos, ao serviço daqueles que não têm sociedades de advogados, ao serviço. Esta ordem é uma ordem que separou a classe, segmentou a classe em várias vertentes. Mas, quanto eu já disse ainda há pouco e tenho afirmado, e cada vez vou afirmar mais até ao ato eleitoral, porque acho que é relevante e porque a contradição é notória todos os dias, mas fê-lo de forma totalmente, digamos assim, eu diria, contraditória e até dissimulada e desprotegendo aqueles que mais precisam da força da ordem. Veja que as sociedades de advogados nos últimos 6 anos têm feito tudo o que quiseram. Tudo. Não houve uma resolução, não houve um regulamento, não houve uma decisão dos órgãos eleitos da Ordem que contrariasse, que limitasse, que regulamentasse, o que seja, relativamente às sociedades de advogados. Tiveram 6 anos de total liberalização do mercado da advocacia prestada no âmbito de sociedades de advogados. Total. E, no entanto, gritou-se, questionou-se, mas o que é que foi feito? Zero. Dizem, hoje vinha uma notícia que nas sociedades de advogados, os jovens advogados ganham o salário mínimo um pouco mais. Mas o que é que se fez?
Zero. Diz que há escravização, há não sei o quê, mas o que é que se fez? Zero. Ou seja, uma ordem que levaria a pensar que defendia esses desprotegidos, estejam eles onde estiverem, não o fizeram. Nada. Mas se formos também aos colegas que, de uma forma nobre, exercem o apoio judiciário em benefício de todos, dos cidadãos, mas se eles não fossem voluntários, nós tínhamos que ser nomeados para fazer o apoio judiciário, porque o apoio judiciário é algo que é uma obrigação, digamos, coletiva. Temos alguns colegas que voluntariamente, digamos assim, estão escalados, entre aspas, pertencem ao grupo daqueles que exercem o apoio judiciário. Mas mesmo aí, veja o que é que tem sido feito por esses colegas. As verbas têm reduzido. Agora parece que o corte foi de 10 milhões. Têm sido perseguidos com queixas de crimes. Têm tido fiscalizações no âmbito fiscal sobre as declarações, os recibos, etc. Coisas terríveis. O que é que eles ganharam com esta bagunça? Zero. É isso que tem. Porque, veja, às vezes eu fiz uma pequena nota, um texto, e depois até numa outra intervenção ficou registado em vídeo. O que é que nós beneficiamos, nós, os advogados e os cidadãos, do sistema de justiça nos últimos 6 anos? Para me darem um exemplo. Olha, isto, aquilo. Os cidadãos, não há mapa judiciário, não há redução das custas, não há maiores acessibilidades, não há maior informação jurídica. Os advogados, o que é que têm de benefício? Um exemplo não se consegue dar. E nos anos anteriores, tínhamos alguns benefícios. Tivemos a lei dos atos próprios. Era uma lei que nos permite combater a procuradoria ilícita. Tem 7 anos, não é de 6, é de 6, lá abaixo para trás. O próprio mecanismo do apoio judiciário. A lei do apoio judiciário tem 7 anos, também não tem 6, ou seja, é da gestão anterior a este bastonário. E podia dar outros exemplos. O próprio regime das sociedades de advogados é anterior. Ou seja, o que eu quero dar nota é que, quando nós fazemos a análise objetiva não encontramos, infelizmente, para os cidadãos e nem encontramos para os advogados nenhum elemento que se diga positivo. Coisas concretas em relação a alguns temas. Por exemplo, falando do mapa judicial. Qual é a sua posição em relação ao mapa judicial? Se for eleito bastonário. Eu acho que esse tema é dos mais difíceis. Porquê? É dos mais difíceis, mas não vou fugir à resposta, que é a organização judiciária, a chamada refundação, digamos assim, do Estado e na vertente da justiça, passa inevitavelmente pela localização dos tribunais e pela especialização dos tribunais e pelo número de tribunais, ou seja, pela oferta. Indiscutível. Aquilo que eu acho é que nós não podemos questionar uma medida política centrada numa oportunidade corporativa. Ou seja, nós não podemos dizer não queremos o tribunal aqui por razões corporativas, porque nós queremos lá estar, porque nos dá jeito. Por isso eu acho que nós não podemos defender a ordem que os tribunais estão em Lisboa só porque há mais advogados em Lisboa. Se entendermos que realmente a deslocalização do serviço de justiça, dos tribunais, para a periferia é mais adequada à não desertificação, à dinamização desse espaço territorial, não é por nós, advogados, que temos os escritórios em Lisboa, que devemos combater isso. Ou seja, a opção é política, nós devemos avaliá-la nos termos políticos. Cabe a quem fazer a escolha. Cabe, naturalmente, ao poder político. Agora, o que é que nós somos? Os guardiões de quê? Os guardiões das garantias constitucionais, de acesso ao direito aos tribunais. Ou seja, o que nós não podemos permitir é que a redução de tribunais ou que a falsa especialização dos tribunais limite a garantia de acesso aos tribunais. Para todos. Nomeadamente ao nível do apoio judiciário. E aí nós não podemos consentir que, em algumas comarcas, se retirem tribunais. Porquê? Porque sem tribunais as populações não se podem deslocar para um determinado outro espaço. Porquê? Porque é longe, porque não têm condições, porque são populações envelhecidas e até o nível, digamos assim, social é reduzido. Então aí nós temos, em defesa dos princípios constitucionais, do livre acesso ao direito aos tribunais, nós devemos combater essa opção política. Ou seja, nós não devemos passar para o lado do poder político e achar que temos voz e que temos legitimidade, como têm os políticos, para a escolha. O que nós devemos é estar do lado de cá, agarrados à Constituição, agarrados àquilo que são os fundamentos da defesa do Estado de Direito e aí fazer, digamos assim, a nossa leitura das decisões políticas. Não sei se tem acontecido, mas eu acho que tem havido alguma instrumentalização que tem impedido a aprovação do mapa judiciário, tem havido alguma instrumentalização. E depois tem havido uma inversão. E qual é a inversão? É que, veja, aprovou-se o Código de Processo Civil para funcionar num mapa judiciário, com tribunais de um determinado tipo. Os tribunais ainda não estão implementados e o Código de Processo Civil já está a funcionar. Os juízes vieram dizer que isto é errado, mas a Ordem não disse. Eu acho que a Ordem devia ter dito também. Devia ter seguido a opinião do Sindicato dos Juízes. Porque, efetivamente, essa opinião, esse parecer, essa posição pública é coerente com aquilo que eles defendem. Porque eles defendiam que deviam ter mais poderes
e o Governo deu-lhe os poderes. Mas entendiam que esses poderes eram para funcionar ao abrigo de um outro mapa judiciário, de uma outra repartição dos tribunais e especialização dos tribunais. E isso não está feito. E eles vieram dizer que não tinham tido tudo o que queriam. Nós não tivemos nada do que queríamos, porque perdemos poder e não temos um mapa judiciário, quer dizer que vamos manter as pendências e os atrasos processuais, vamos continuar a ter, digamos assim, uma culpa que não nos é de imputar, mas mesmo assim nós não conseguimos dizer publicamente antes, porque não o fizemos e podíamos ter feito, publicamente antes, que é errada essa reforma nos termos em que foi publicitada. Muito bem. Em relação ao Estatuto da Ordem, o que é que pretende fazer? Há questões como a multidisciplinaridade, já percebi que é contra. Em relação ao Estatuto, o que é que se ainda pode fazer ou este é um caso consumado? Este Estatuto tem uma coisa mais absurda que a chamada multidisciplinaridade, que não é bem multidisciplinaridade, porque a multidisciplinaridade ainda se pode pensar. Há uma coisa que não se pode pensar é que as sociedades de advogados podem ser detidas e geridas por não advogados. Não tem nada a ver com a multidisciplinaridade, tem a ver com a estrutura, digamos assim, da natureza do societária que é subvertida em pleno. Porquê? Porque aí o fator mercantilista, o lucro, pode determinar a forma de atuação das sociedades. Mais do que fazer advocacia e auditoria, é ter um capitalista, ou um ex-cliente, ou até um ex-advogado que foi expulso, a deter, digamos assim, os meios de prestação de serviço jurídico que só os advogados podem fazer. Isso é pior. Mas, enfim, há um outro aspecto prévio que também é relevante, que é separar o estatuto institucional do estatuto profissional. O que foi apresentado ao Governo foram dois estatutos. É o Estatuto da Ordem e o Estatuto Profissional do Advogado. Tentou-se fazer uma carreira de advogado, à semelhança do que acontece na função pública. Criou-se um Estatuto Profissional que integra o quê? No seu objeto? Os atos próprios e o regime das sociedades de advogados. Veja o absurdo de achar que os atos próprios têm alguma coisa a ver com as sociedades de advogados. As sociedades de advogados não têm competências jurídicas. São formas de organização dos profissionais. Não são formas de exercício da profissão de advogado, que é reservada exclusivamente para as pessoas físicas, não para as pessoas jurídicas, ou para as pessoas coletivas. E fez-se isso. E esse é o maior erro. Eu disse isso ao Sr. Bastonário, com todo o respeito que tenho por ele, e simpatia, e também, e naturalmente, a vénia que se tem que prestar a um bastonário em exercício. Eu disse-lhe, isso é uma coisa que vai violar uma tradição de mais de 80 anos. E basta ler o preâmbulo do Estatuto de 1926 para ver a razão de que todas as normas, incluindo as normas pessoais, devem estar no Estatuto da Ordem, porque o advogado deve estar dentro da Ordem para estar protegido por ela, não deve estar autonomizado num diploma. Mas aqui fez essa separação, que as outras ordens, aliás, não seguiram. Ou pelo menos nem todas as ordens seguiram este modelo, esta estrutura de diplomas. Mas é um facto consumado? É um facto. Se eu for eleito antes de ser aprovado, a primeira coisa que faço é retirar os diplomas da apreciação do Governo, com todos os esforços, com tudo o que for possível. Logo, se tiver sido aprovado, é apresentar uma proposta de revogação. Ou seja, eu não serei bastonário de uma ordem que passa a ter dois estatutos. O Estatuto da Ordem dos Advogados e o Estatuto Profissional do Advogado. Eu não submeto a minha classe e eu próprio a um Estatuto Profissional do Advogado que tem lá dentro os atos próprios da advocacia e o regime das sociedades. Eu, se tiver 3 anos como bastonário, lutarei 3 anos para voltar ao paradigma inicial. Um único estatuto da ordem e do advogado, como sempre foi e pode continuar a ser. Como é que vai gerir as suas relações com o poder político, se for eleito? Uma forma simples. É com respeito, exigindo e prestando. E depois fazendo, juntar a outras pessoas, a outros colegas que têm condições de ombrear, de participar de forma técnica, de forma elevada com o Ministério. O que nós não podemos é ter do lado do Ministério 20 adjuntos e do lado de cá um eleito que julga que, com uma espada grande, corta a cabeça a todos eles. Não. Nós temos que nos rodear, nós, órgãos eleitos, membros eleitos, temos que nos rodear das pessoas com capacidade de relação com o Ministério da Justiça. Se eu tiver que participar numa reforma do processo civil, existem professores que são advogados, são esses professores que eu irei convidar para participar comigo nesse debate e com outros colegas, naturalmente, que entendam liderar essa matéria. E dessa forma, de certeza que o Ministério da Justiça passa a tratar a ordem de outra forma. Agora, se nós não temos capacidade técnica, não nos rodeamos das pessoas que maiores valias têm, dificilmente, naturalmente, nós conseguimos convencer o poder político, às vezes, a arrepiar caminho. E para evitar situações como as que foram noticiadas esta semana, dos vencimentos dos ordenados de início de carreira, dos advogados de início de carreira, como é que pode alterar essa situação? Transparência. Veja, o que já está previsto, não está regulamentado e não é exigido, que as sociedades de advogados têm que apresentar as contas na ordem, têm que apresentar o plano de carreiras. Portanto, há muita coisa que pode ser exigida às sociedades de advogados e a partir daí começa-se a saber que nas sociedades de advogados, algumas, eu admito sem conhecer, que algumas
comecem a arrepiar caminho, comecem a ver. Então, afinal, na outra sociedade, pratica-se este tipo de compensações. E nesta não, as pessoas começam a tomar posição. Mas, se calhar, não é só nas sociedades de advogados, também há, se calhar, escritórios organizados sem ser de uma forma societária, que também têm remunerações, enfim, pagas a outros colaboradores reduzidas. Também poderemos tornar isso mais transparente. Ou seja, o grande problema é que quando se grita, mas não se exige, quando se grita, mas não se valida ou não se avalia algo que é dito negativo, por negativo, nós continuamos a ter a mesma, enfim, o mesmo desvio, ou se calhar até agravamos o desvio. E o que nós notamos hoje, nós hoje, todos os advogados, os que estão em prática isolada em sociedades ou em empresas, o que nós notamos é que não tem havido autorregulação da ordem. Veja que hoje veio uma notícia do Conselho Superior da Ordem dos Advogados dizendo que existiram processos perdidos, processos disciplinares, que a pendência é elevadíssima. Quer dizer, nós não temos noção nenhuma de como é que a ordem está a funcionar. Se não temos noção da ordem a funcionar, como é que temos do resto do funcionamento da classe? Ou seja, da classe em si, não da parte institucional da classe, mas da parte, digamos assim, profissional. Ou seja, sociedades, advogados em prática. Nós não sabemos quantos advogados é que estão a exercer no âmbito das empresas, e as dificuldades que têm, se estão a ser despedidos ou não, se estão a ser limitados no exercício da sua função enquanto, enfim, advogados. Podemos fazê-lo através do inquérito, através de relatórios, etc, etc. Eu acho que há muita coisa que se pode fazer e quando sai transparentemente essa informação, eu acho que as coisas se corrigem com alguma facilidade. Muito bem. Tem um minuto para dizer aos seus colegas porque é que devem votar em si. Eu acho que devem votar em mim porque eu sou o único que dou garantias que este ciclo de 6 anos se interrompe. Não vou fazer julgamento se for eleito a quem esteve antes de mim, pelo contrário, vou aprovar as contas que estão por aprovar e vou fechar o ciclo e vou passar ao futuro. Isso eu consigo fazer. Sou o único, porque os outros todos estão lá dentro, há 6 anos, à espera da oportunidade de renovarem por mais 3 anos aquilo que é o exercício das funções. Com todo o respeito que tenho por eles, as feridas são imensas e eu julgo que aí tem que haver alguém que está distante dessas feridas, desse conflito, e esse alguém sou eu e a minha equipa que tem condições para provocar a mudança. Dr. Rui Passo Subtil, muito obrigado pela sua presença no Direito a Falar. Foi o Direito a Falar desta semana. Voltaremos para a semana com outros convidados.